para tudo o que vocês estão fazendo e vem conferir a resenha de Graça e Fúria comigo. Precisam ler esse livro, gente, sério. Se você é uma garota, se você é um garoto, se você é um adolescente, se você, enfim, gosta de ler, então esse livro é super indicado para você, porque ele vai trazer temas e reflexões incríveis e maravilhosas que merecem realmente destaque na nossa sociedade, que merecem destaque de momentos de discussões assim entre nossas rodinhas literárias. Esse livro foi escrito pela Tracy Bernhardt e foi publicado pela editora seguinte. Na realidade eu tô aqui só com a prova do livro, porque eu ainda não tenho a edição finalizada da obra, mas, gente, quero demais, porque esse livro me deixou, assim, de queixo caído. Na realidade, quando eu peguei o livro, eu achava realmente que eu fosse gostar do livro, mas eu não pensei que eu fosse gostar tanto, porque eu imaginei que seria, assim, tipo, bem clichê, bem, assim, tá entendendo? Mas foi bem melhor do que o que eu imaginei que seria. Logo no começo, eu já me senti bastante impactada quando eu li a dedicatória do livro, gente. Quando eu peguei a dedicatória do livro, foi a toda mulher que mandaram sentar e ficar quieta e que se levantou mesmo assim. Gente, eu me senti muito impactada, porque quando um livro é bom, até a dedicatória é foda, né, gente? Então eu me senti impactada com isso e já fiquei, poxa vida! Eu acho que esse livro vai ser totalmente inesperado, vai ser totalmente diferente do que eu imaginei que seria. Difere muitos clichês, muita coisa que muitos elementos que a gente encontra em outros livros até, que não era tipo novidade, mas teve muitos elementos, muitas reflexões e e os personagens mesmo merecem destaque e conseguiram me cativar. E a gente gosta de um clichê, né, gente? Apesar de que a gente também gosta de ser surpreendido com o livro, com a narrativa, com o personagem, com o plot twist, mas os clichês também são bem bons, dependendo da forma como ele é desenvolvido, dependendo da forma como a história acontece e dependendo também dos personagens. Graça e Fúria é um livro totalmente empoderador. A gente vai acompanhar duas irmãs, Serena e Nomi. Essa história é contada em terceira pessoa, mas a gente vai acompanhando cada capítulo alternado, é de uma das irmãs. E a gente percebe que as irmãs elas são completamente uma oposta da outra. Elas moram num mundo fictício chamado Viridia. E lá nesse mundo os homens têm o poder, detêm todo o poder na sociedade. Eles são considerados superiores às mulheres. As mulheres elas vivem totalmente submissas. E nessa relação tão diferente, tão contrastante em relação aos homens, né? Elas vivem nessa sociedade tão subjugada, tão machista, e onde a monarquia realmente impera mesmo, assim, com muita força. Então, as meninas, elas são desde crianças ensinadas a serem boas, a serem submissas, a serem castas e a serem educadas para ser graças. As graças, elas vêm como aquela concepção de harém do rei, sabe? São várias mulheres que elas são escolhidas a dedo, como a mais bonita, a mais educada, mas enfim, cheia de qualidades e virtudes. Elas são escolhidas pelo soberano para fazerem parte do seu harém. Então, as mulheres, as meninas, desde criança, elas são criadas para fazerem parte do harém do rei, porque à medida que elas conseguem entrar nesse grupo seleto de graças, elas conseguem ser reconhecidas, ter uma vida de mais luxo, porque se elas não são graças, elas não são ninguém. Elas vivem apenas em casa, apenas em trabalhos quase escravos, quase forçados mesmo, muito inferiores aos homens, enfim. Então o sonho de todas as garotas é ser graças, menos o de Nomi. Serena, ela está sendo cuidada desde pequena para ser uma graça. E a Nomi, ela é totalmente rebelde, ela foi contra todas as convenções e aprendeu inclusive a ler. Ler era um dos graves crimes da época. As mulheres que liam na época, elas eram realmente torturadas, enfim, é proibido. E Nomi, ela aprende a ler escondido dos pais até, através do seu irmão Renzo. E Serena, ela sabe desse fato, mas ela também tenta não relevar. Serena não sabe ler, gente.
porque ela quer ser uma graça perfeita. Então nesse ano há essa seleção de graças e Serena vai como uma das selecionadas para que passe para a seleção final, que é feita pelo próprio rei, né? Na realidade desse ano, inclusive, é pelo herdeiro do rei. E através disso, Serena leva a irmã como sua aia, nome. Mas acontecem vários fatos no momento da seleção. E quem é escolhida, quem é, bem clichê, é a nome que é escolhida. E a Serena acaba ficando como aia, mas muitas outras coisas acontecem durante a história. E a gente vai ficar extremamente chocada com alguns fatos. Outros são bem clichês, confesso, e alguns desenvolvimentos são bem batidos. Inclusive, a gente fica até um pouco chateada com as duas personagens no desenvolvimento. A gente acha que Serena ela é muito submissa, ela aceitou todo esse sistema, toda essa coisa como certo, como padrão, como normal, como algo que ela não poderia lutar para melhorar. E já Nomi, ela é totalmente rebelde, ela acha que pode mudar, que elas têm o direito de lutar por igualdade, que não existe essa de ser inferior aos homens, e Nomi também é um pouco inconsequente e acaba metendo a irmã em vários maus lençóis. E o que me revoltou um pouco foi porque eu achei que Nomi era corajosa, realmente a rebelde, a mais justa, e porque detinha algum determinado tipo de conhecimento, ela era mais justa, mas em compensação, em alguns determinados momentos da história, eu achei ela bem covarde. E eu fiquei com muita raiva dela em alguns momentos, eu confesso. Já Serena, eu fiquei com mais raiva dela no começo da história, pela aquela submissão. Mas assim, eu consegui compreender tudo o que se passou, porque é muito difícil você ir contra a sua educação. Quando você cresceu para aquilo, quando você cresceu tendo essa lavagem cerebral das pessoas dizendo que aquilo ali era o normal, que você tinha que almejar determinada coisa, e você cresceu pensando assim, é difícil você mudar uma concepção assim dessa, tão arraigada dentro do seu interior. Então a gente vê tudo isso, todos esses elementos externos, internos e psicológicos tão fortes dentro dessa narrativa, e a gente começa realmente a refletir sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias ideologias, que são muitas vezes, na maioria das vezes, colocadas dentro da nossa cabeça de forma subliminar, de forma inocente, e a gente acaba aceitando aquilo como certo, como correto, como normal. Um dos pontos que mais gostei dentro dessa narrativa de Graça e Fúria foi ver essa diferença entre as duas irmãs, a diferença mesmo entre o herdeiro e o outro herdeiro, os dois herdeiros, entre as graças, que já eram graças do soberano mesmo, ver também a postura do soberano, ver as questões da casta, da desigualdade social, de como o mundo, né, se tornou esse mundo que está em Virídia, de como a história foi totalmente ocultada, foi totalmente modificada por aqueles que detêm o poder no livro, de como as mulheres eram ensinadas a ficarem uma contra as outras, verem as mulheres como suas próprias inimigas, porque se aquela conseguisse ser graça, se aquela conseguisse ter um herdeiro, a outra não conseguiria, a outra ficaria submissa àquela outra mulher, enfim, as mulheres eram postas umas contra as outras. Então esse livro, ele vem abordar muito sobre a questão da sororidade, sobre a questão do feminismo, do empoderamento, das ideias que são passadas pra gente, que a gente deve realmente questionar tudo. Tudo que está escrito, tudo que não está escrito, tudo que nos falam, tudo que a gente supõe que é e que está ali nas entrelinhas e que às vezes não é. A gente tem que ter essa visão mais crítica para a gente poder encontrar a nossa própria identidade. E fala também sobre a união, porque quando a gente vê que as mulheres se unem em prol de uma determinada luta, de um determinado objetivo, elas conseguem conquistar um espaço maior. E é triste que a gente também observa no livro, que a gente vê quando as mulheres elas são postas umas contra as outras, os homens ficam observando aquilo e se vangloriando daquilo e se aproveitando ainda mais dessa divisão da classe. Então, é um livro que realmente me deixou impactada, me deixou assim vendo que as ideias aqui contidas sobre o feminismo, sobre o empoderamento feminino,
feminino é uma ideia que realmente é embasada numa realidade e não fruto de uma minoria, fruto de um preconceito, tipo, feminista, ela não se depila, ela se acha melhor do que os homens. Então, essas ideias que colocaram, que talvez sejam ideias bem machistas, e ideias de tipo, ele faz isso porque ele é homem e ele pode. Gente, são ideias que aqui no livro são explicadas como inconcebíveis. São ideias que não existem uma justificativa, que a igualdade ela seria bem melhor se valesse para homens e mulheres. Então a gente vê que também dentro desse sistema de Verídia, existem mulheres que são contra esse sistema, existem mulheres que são a favor desse sistema, assim como na nossa sociedade mesmo. Existem homens que também são contra o sistema de casta, de que as mulheres são realmente inferiores a eles. Existem homens que acham que aquilo ali é normal porque eles podem bater nas mulheres, eles podem fazer. E se a mulher encostar um dedo no homem, ela é torturada, ela é banida, ela, enfim, apanha, ela é vista como ainda mais inferior, como uma não mulher. Gente, é assustador, é incrível ao mesmo tempo o livro. Ele traz muitas reflexões boas que merecem ser discutidas, que merece assim uma ampla discussão. Esse livro merece um amplo destaque, porque eu acho que se eu tivesse uma filha adolescente, ou uma sobrinha, ou uma prima adolescente, eu iria gostar muito que ela lesse e que ela visse uma versão do feminismo realmente correta, que ela tivesse uma versão realmente em que ela poderia se espelhar sobre o movimento e que ela pudesse ser sim feminista, porque eu acho que isso vale realmente para a nossa sociedade. E esse livro aborda isso e eu gostei, eu queria muito ouvir falar aqui pra vocês sobre isso. Esse livro faz a gente refletir muito. E se fosse o oposto, se as mulheres que tivessem subjugado os homens, se as mulheres fossem vistas como as superiores, como que os homens iam se sentir? Será que, eles iam se sentir injustiçados? Então, é mais ou menos assim a ideia. Eu acho que foi uma ideia bastante bem elaborada. E apesar de que eu já disse aqui que é uma ficção, mas nos faz refletir muito sobre a realidade. E apesar dos inúmeros clichês e de a gente ver arcos que nos remetem a outros livros, eu achei o livro incrível. Inclusive eu super achei ele muito, assim, pro público que gostou de A Seleção, de Jogos Vorazes, de A Rainha Vermelha. Então eu acho que esse público vai apaixonar-se por Graça e Fúria, e eu super recomendo demais, gente, é sério. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ativa as notificações, dá um like e participa do sorteio que tá rolando aqui no canal, viu, gente? E boa sorte! É isso mesmo que eu queria falar pra vocês sobre o livro. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha incentivado, estimulado e deixado vocês curiosos para poderem conhecer a obra. Se você quiser adquirir o livro, não se esquece que aqui no box de informação tem um link para vocês comprarem lá na Amazon e estarem ajudando aqui essa blogueira. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!